Com muito carinho, mais uma Ultra Idade, em nome da Ultra Farma. Tá no coração da gente. E não desafina. Tum, 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 tum. Sidney Oliveira na parada. Sidney Oliveira, um dos grandes idealizadores, junto com o Dr. Fábio Freire, do Guia Saúde Popular. Entra na internet, guiasaudepopular.com.br. Na internet você faz lá um breve cadastro, deixa sua dúvida, sua pergunta para os nossos mestres que lá estão, não é? E hoje, o grande idealizador do nosso Guia Saúde Popular está com a gente, para a nossa alegria, nosso queridíssimo Dr. Fábio Freire está aqui com a gente hoje. A gente fica muito feliz com isso. Dr. Fábio, tudo em paz, tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Dr. Fábio Freire, um assunto importante que o Dr. Fábio está trazendo hoje. Estamos mudando de estação, né? Estamos na primavera, daqui a pouco chega o verão, dezembro, normalmente. E agora você nota que amanhece calor, de repente a noite esfria, vem aquele vento gelado. E o que pode acontecer? Gripe. É, queridão, gripe. Doutor Fábio, como é que a gente pega? Fala um pouco sobre gripe, se tem como prevenir. O senhor que é o mestre, professor, doutor da Unifesp, sempre é bom lembrar, dando aula para nós aqui, né? Graças ao Sidney Oliveira, que abre esse espaço muito legal. Exatamente, Carlos. É muito importante esse espaço que o Sidney nos proporciona, né, para falar de saúde, falar dos direitos dos pacientes também, né, que é uma coisa muito importante. Graças a Deus, muitas pessoas têm conseguido aprender os direitos que eles têm, aprender o acesso a recursos da saúde graças ao nosso projeto e aprender um pouco sobre saúde também, né? A gente tem um time multidisciplinar muito bom, com advogado, assistente social, com médicos, né? Então a gente sempre vai usar esse espaço para esclarecer a população sobre todos os temas relacionados à saúde, não só sobre as doenças, como a prevenção das doenças, e também a gente vai falar sobre o acesso aos recursos. Né? Na sexta-feira, nós vamos ter um programa especial sobre infarto. Isso. Estará com a gente aqui o doutor Aécio Góes, professor, doutor da Unifesp, uma das maiores autoridades em cardiologia desse país. Não só desse país, do mundo inteiro a gente pode falar dessa forma. Foi professor do Dr. Fábio. Estará aqui na sexta-feira falando sobre infarto, hein? Você não pode perder o programa na sexta-feira. Não, vai ser excelente. Tá certo já, né, com o Dr. Certíssimo, não. Esse time aqui é de primeira linha. Vamos respeitar. Então eu gostaria isso, viu, Carlos, de mais uma vez agradecer essa oportunidade. E a gripe é um problema muito sério, viu, Carlos? É uma doença que, para você ter uma ideia, né? Ela é uma doença que também é chamada de influenza, né? Que é o nome técnico, né? Porque de onde começou essa história, né? A gripe foi uma doença que matou já milhões de pessoas no mundo. Nós temos a famosa gripe espanhola, que foi em 1918, que matou mais gente do que a Guerra Mundial inteira. Foi mesmo. Sabia? Muita gente morreu de gripe espanhola. Mas por que acontece isso, né? A gente teve recentemente o H1N1, em 2009, que foi uma epidemia, né, de um vírus H1N1, tem a gripe suína também, enfim, então a gripe aviária, enfim. O que acontece assim? A gripe é um vírus e como todo vírus, ele entra no nosso organismo e infecta as nossas células. Aí ele entra lá, um só, e vira 1000. Ele multiplica dentro da célula. Todo vírus é assim, viu, Carlos? Vírus depende da célula. É diferente de bactéria. Então, a gente tem 2 micro-organismos aí que podem afetar a gente, os vírus e as bactérias, né? A diferença é que as doenças são distintas, né? As doenças dos vírus, eles são agentes que entram no organismo e infectam as células. A bactéria não, ela entra no seu organismo e gruda em algum lugar e produz toxinas. Ela pode causar doenças de diversas maneiras. Por exemplo, garganta. Bactéria ou vírus. Também pode ser Pode ser vírus, a mesma doença, né, pode ser causada ou por bactéria ou por vírus. A diferença é que os antibióticos que a gente conhece não servem para vírus. Só serve para bactéria. Entendeu? Então, antibiótico é quase sempre antibacteriano e muito dificilmente antiviral. Quando é para vírus, o nome é antiviral, né? Então, aí você tem remédios para vírus. Então, os vírus, eles entram na nossa célula, se multiplicam e causam as doenças. O vírus da gripe, ele é um vírus que tem uma característica, ele muda muito rápido. Então, de uma época para outra, ele pode mudar. Ele muda lá a capinha dele. Por que ele muda? Para você não reconhecer ele. Porque quando ele não muda, se você entrasse de novo, eu já conheço você, o anticorpo vai lá e neutraliza ele, né?
Então, na verdade, a gripe é uma doença que o vírus ele é transmitido pelas gotículas, né, do ar. Né? Então, a pessoa que está infectada com a gripe, ela fala, ela espirra, né? Aquilo ali, microscopicamente, vai para o ar e infecta você. Né? Então, isso é muito importante. Essa é a principal via de transmissão da gripe. Né? Então, quando a gripe, o vírus entra na pessoa, o que acontece? Ela começa a sentir dor nas articulações, dor no olho, né? É muito comum, dor no olho, dor na articulação, dor muscular, né? E isso pode se associar com sintomas de via aérea superior, né? Às vezes ele sente uma coriza, às vezes ele sente né? Mas é diferente de resfriado, que o resfriado que causa mais no nariz é um outro vírus, que não é o da gripe. Então, gripe é uma coisa, resfriado é outra. Então, o resfriado é um outro vírus, né? Que chama rinovírus, é um outro vírus. Caramba. A gripe não, é uma doença que ela é uma doença mais do corpo inteiro, dói tudo, né? A pessoa se sente mal, causa febre, né? E qual que é o perigo da gripe, Carlos? É que ela pode enfraquecer o organismo e virar uma pneumonia, né? Então a gripe enfraquece o organismo, aí vai lá uma bactéria e entra. Aí em cima da gripe causa uma pneumonia bacteriana. Então a gripe é um problema de saúde pública, por quê? Porque o vírus ele muda muito, né? É sazonal. Cada época é um vírus diferente. A transmissão é feita por gotículas e a forma de prevenção, Carlos, é através de vacina. E a vacina para a gripe é feita todo ano. Todo ano. Todo ano, principalmente para quem tem risco. Nós temos a gripe A, B e C. A gripe A, que é o tipo de vírus, é a que a gente mais precisa prevenir, né? Essas gripes que mataram milhões de pessoas, espanhola e tudo, é uma mudança radical do vírus, de uma forma que ninguém tem imunidade. Por que matou milhões de pessoas? Porque quando ela entrou, ninguém tem imunidade. E essas mudanças que acontecem todo ano são mudanças pequenas, né? Que não é capaz de matar uma população inteira. A última que aconteceu, que trouxe mais risco, foi H1N1. H1N1, foi mesmo. Que foi uma mudança um pouquinho mais radical, mas o vírus da gripe sempre muda. É por isso que tem que vacinar todo ano, para poder proteger. Não é que nem outras vacinas que duram 10 anos, duram muitos anos. Essa não, tem que ser todo ano. Então, a forma de se proteger é vacinar. E quem que tem risco, viu, Carlos, de ter gripe, né? Principalmente H1N1, que ela pode ser mais grave. As grávidas. Grávida pegou gripe e se for H1N1, ela vai para UTI. Caramba. Porque ela está já mais voltada com a imunidade para proteger. A criança. E aí, outro, obeso mórbido. Os obesos, quando infectam com a gripe, vão todos para a UTI. Então, obeso é um alvo assim, ainda mais mórbido, aquele obeso com um índice de massa corpórea acima de 40, tem que proteger da gripe. Índios. Por que índio? Porque não tem imunidade, porque eles vivem na tribo e não tem contato, né? Aliás, muitas populações indígenas foram dizimadas com a doença do branco. Caramba. Então, quem matou os indígenas não foi o invasor da terra, não foi o cara que vai lá brigar pela terra. Às vezes o cara foi lá com 500 soldados e tinha 100 mil indígenas, mas o soldado espirrou, pronto. Caramba. Trouxe uma varíola, na época que tinha varíola, pronto, dizimou todo mundo. Mas por quê? São populações que não têm imunidade para isso. E a vacina o que é? É uma forma de enganar o teu organismo, como eu falei em um outro programa, para você dizer assim, olha, eu vou tomar uma vacina agora. O que a vacina pretende? Fazer com que você tenha um contato com o vírus, mas um vírus ou que é morto, né? Ele foi passado num processo para ele ficar morto, aí ele pega aquele vírus morto e bota em você. Ele não te causa doença, mas te dá imunidade. Então a vacina dos vírus da gripe quase sempre é de vírus mortos, né? Então aquilo ali que você... E assim, pessoal, não fiquem com medo de tomar vacina, porque a vacina não causa gripe. Tem gente que toma, fala, eu tomei vacina, fiquei gripado. Não tem como acontecer isso. Não tem como. O vírus está morto. Lá, né? O vírus está morto. Então vocês, por favor, então assim, todo indivíduo acima de 65 anos, né, vocês precisam participar. E qualquer pessoa também, né, Carlos? Até muitas empresas vacinam os seus trabalhadores para eles não faltarem ao trabalho por causa de gripe, né? Então, assim, profissional de saúde, por exemplo, tem que se vacinar. Eu tomo minha vacina de gripe todo ano.
E essas vacinas estão disponíveis na rede pública, né? Na rede privada também, elas não custam caro. Eu acho que uma vacina de gripe custa por volta de R$50, né? Por volta disso, ou um pouquinho mais talvez. Então, na verdade, você se vacinar é uma coisa simples, fácil, né? E é muito importante, principalmente se você estiver num grupo de risco, né? Um grupo de obeso, um indígena, o pessoal, pessoas que são imunocomprometidas, que estão fazendo tratamento para câncer, que são transplantados. Então, um vírus entra, ele pode fazer um estrago muito grande, né? Então, assim, é muito importante a gente ter cuidado com a gripe, evitar lugares aglomerados, né? Principalmente em épocas de epidemias. Mas, assim, a gente não está tendo mais epidemia de gripe, né? Como foi no passado. Acho que talvez a última grande foi H1N1. H1N1, mas que foi controlada, né? Então, assim, tem a vacina da gripe sazonal e a vacina da H1N1. São duas vacinas diferentes, porque são vírus diferentes. O vírus é o mesmo, mas é o que nós chamamos de cepa, né? Ele muda um pouquinho. Mudação dele, tipo assim, a cabeça, né? Ficou loiro, o outro de cabelo castanho. E aí, mas o vírus é o mesmo. Né? Aí, doutor Fábio. Doutor Fábio também, como sempre, dando uma aula pra gente aqui. Professor doutor Fábio Freire, sobre gripe. Aprendeu aí? Se cuide então para não pegar, tá certo? Que é muito importante essa aula do nosso querido doutor Fábio Freire. Obrigado pela sua participação. Obrigado você, Carlos. Essa semana estamos juntos de novo, né? Lógico, com certeza. Amanhã nós teremos aqui o doutor Aônio Vieira falando sobre saúde bucal, já esteve conosco ontem, amanhã estará aqui. E na quinta-feira nós teremos então de novo o doutor Fábio Freire. Com certeza. Para a nossa alegria. Com certeza. Obrigado, doutor. Obrigado a você. É isso aí, doutor Fábio Freire. Vamos para um rápido intervalo. Ultra Farma está no coração da gente. Medicamentos com até 90% de desconto, queridão. Ultra Farma, é isso aí. Voltamos já. Tem duas coisas que eu não abro mão. Uma é essa tranquilidade toda e a outra, os cuidados com a minha saúde. Por isso, este é o meu lugar preferido e a minha farmácia é a Ultra Farma. Afinal, quando a gente pode se cuidar com maior tranquilidade e economia, tudo fica bem melhor. E sempre que eu posso, eu faço questão de ir até a Ultra Farma. Ela é a farmácia mais completa que eu já vi. Mas tem fila e demora um pouco. Por isso, se você não tem tempo ou mora longe, ligue ou peça pela internet. A Ultra Farma leva seus medicamentos até você. Ouça o meu conselho. Procure estar ao lado de quem faz mais por sua qualidade de vida. Ultra Farma, tá no coração da gente. Queria aproveitar a coletiva, dizer que o nosso craque Nelsinho Bolado está em negociação, mas não sai do clube por menos de 20 milhões. 20 milhões? 10. 300. 300 mil. R$300, 3 de 100 no crediário, ainda ganha a bola autografada. Bom, professor. Esse é seu Sidney. Ele chega e o preço, ó, despenca na tabela. Ah, o preço caiu? Ah, isso virou meu conceito. Ultrafarma.com.br, porque preço baixo faz muito bem para a saúde. Com muito carinho, doutora Patrícia Evangelista, nesta terça-feira, para a nossa alegria, com certeza. Em nome da Ultra Farma, está no coração da gente. Doutora Patrícia Evangelista, como sempre, dando uma aula aqui pra gente. Professora, doutora, obrigado, viu, mais uma vez pela presença. Eu é que agradeço por essa oportunidade de hoje e sempre, de poder propiciar a todo cidadão brasileiro uma informação precisa, uma informação verdadeira, embasada na lei. E nós estamos aqui para isso. Vamos que vamos. Aí, muito bem. A doutora, né, já teve a oportunidade de falar no programa de ontem, com muita expectativa aí do novo governo para que os aposentados sejam atendidos nas suas principais reivindicações, não é? O presidente Dilma Rousseff se comprometendo aí a pelo menos conversar, pelo menos sentar junto com as centrais sindicais, junto principalmente com os sindicatos dos aposentados, para a gente poder ter alguma coisa aí a respeito de ganho, porque as perdas são muito grandes, né? Aposentado que se aposentou aí com 5, 6 salários mínimos, hoje está recebendo